Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 1, maio de 1858, número 5, parte D. O Espírito e os Herdeiros. Um de nossos assinantes, de Haia, Holanda, comunica-nos o fato que se segue, ocorrido num grupo de amigos que se ocupavam com as manifestações espíritas. Isso prova, mais uma vez, diz ele, e sem possível contestação, a existência de um elemento inteligente e invisível, agindo individual e diretamente sobre nós. Os espíritos se anunciam movendo uma pesada mesa e dando pancadas. Perguntamos pelos nomes. Estes são os finados, Senhor M e Senhora G, muito afortunados durante a existência. O marido, do qual provinha a fortuna, não tinha filhos e deserdou os parentes próximos em favor da família da mulher, falecida pouco antes dele. Entre as 9 pessoas presentes à sessão estavam 2 senhoras deserdadas, bem como o marido de uma delas. O senhor G fora sempre um pobre diabo e um criado humilde da esposa. Depois da morte desta, sua família instalou-se em sua casa para cuidar da mesma. O testamento foi feito com um atestado médico, declarando que o moribundo gozava de plenitude de suas faculdades. O marido da senhora deserdada, que designaremos pela letra R, tomou a palavra nestes termos. Como ousais vós apresentar aqui, depois do escandaloso testamento que fizestes? Depois, exaltando-se cada vez mais, acabou por lhe dizer injúrias. Então a mesa deu um salto e atirou a lâmpada com força na cabeça do interlocutor. Este lhe pediu desculpas por aquele primeiro impulso de cólera e lhes perguntou o que vinham ali fazer. Vimos dar-vos conta dos motivos de nossa conduta. As respostas eram dadas por meio de pancadas, indicando as letras do alfabeto. Conhecendo a inépcia do marido, o senhor R lhe disse bruscamente que devia retirar-se e que escutaria apenas a sua esposa. Então o espírito desta disse que a senhora R e sua irmã eram bastante ricas e podiam privar-se de sua parte da herança, que outros eram maus e que outros, enfim, deveriam sofrer aquela prova, que por tais motivos aquela fortuna convinha mais à sua própria família. O senhor R não se satisfez com a explicação e despejou sua cólera em reproches injuriosos. Então a mesa agitou-se violentamente, pulou, bateu fortes pancadas no assoalho e atirou mais uma vez a lâmpada sobre o senhor R. Depois, mais calmo, procurou o espírito persuadir que, após a sua morte, tinha sido informado de que o testamento fora ditado por um espírito superior. O senhor R e as senhoras, vendo a inutilidade de uma contestação, o perdoaram sinceramente. Logo a mesa se levantou para o lado do senhor R, desceu brandamente junto a seu peito, como que para o abraçar. As 2 senhoras receberam a mesma demonstração de agradecimento. A mesa tinha uma vibração muito pronunciada. Restabelecido o entendimento, o espírito lamentou a herdeira atual, dizendo que ela acabaria louca. Ainda o senhor R o censurou, mas afetuosamente, por não haver feito bem em vida quando dispunha de tão grande fortuna, acrescentando que ela não era chorada por ninguém. Sim, respondeu o espírito. Há uma pobre viúva, residente à rua tal. Em algumas vezes pensa em mim, porque algumas vezes lhe dei alimento, roupa e aquecimento. Como o espírito não houvesse dado o nome da pobre mulher, um dos assistentes a procurou, encontrando-a no endereço indicado. E, o que não é menos digno de registro, desde a morte da senhora G, o seu domicílio era outro.
Este último é o que foi indicado pelo Espírito. Morte de Luís XI. O manuscrito ditado por Luís XI à senhorita Hermance Dufour. Nota. Chamamos a atenção do leitor para as observações feitas sobre estas notáveis comunicações em nosso artigo de março último. Não me sentindo bastante firme para ouvir pronunciar o vocábulo morte, muitas vezes eu havia recomendado a meus oficiais que apenas me dissessem, quando me vissem em perigo, falai pouco, e eu saberia o que isso significava. Quando não restavam mais esperanças, Olivier Le Dain me disse duramente, em presença de François de Paule e de Coitier: Majestade, temos que nos desobrigar de um dever. Não tenhais mais esperança neste santo homem, nem em qualquer outro. Chegais ao fim. Pensai em vossa consciência. Não há mais remédio. A estas palavras cruéis operou-se em mim uma revolução completa. Eu já não me sentia o mesmo homem e admirava-me de mim mesmo. O passado desenrolou-se rapidamente a meus olhos e as coisas me apareceram sob um aspecto novo. Um não sei que de estranho se passava em mim. Fixando-me o duro olhar de Olivier Le Dain, parecia interrogar-me. Para me subtrair a esse olhar frio e inquisidor, respondi com aparente tranquilidade: Espero que Deus me ajude. É possível, talvez, que eu não esteja tão mal como pensais. Ditei minhas últimas vontades e mandei para junto do jovem rei aqueles que ainda me rodeavam. Vi-me só com meu confessor Francisco de Paula, Le Dain e Coitier. Francisco me fez uma tocante exortação. Parece que a cada uma das suas palavras apagavam-se meus vícios e a natureza retomava o seu curso. Senti-me aliviado e comecei a recobrar um pouco de esperança na clemência de Deus. Recebi os últimos sacramentos com uma piedade firme e resignada. A cada instante repetia: Nossa Senhora de Hebrum, minha boa Senhora, ajudai-me. Terça-feira, 30 de agosto, pelas 7 horas da noite, caí em nova prostração. Todos os presentes me julgaram morto e se retiraram. Olivier, Le Dain e Coitier, sentindo a execração pública, haviam ficado junto ao meu leito, já que não tinham outro asilo. Em breve, recuperei completamente a consciência. Ergui-me, sentei-me na calva e olhei em torno. Não havia ninguém de minha família. Nenhuma mão amiga procurava a minha. Nesse supremo instante, para suavizar a minha agonia, num último contato. Aquela hora, talvez meus filhos brincassem enquanto seu pai morria. Ninguém pensou que o culpado ainda podia contar com um coração que compreendesse o seu. Procurei ouvir um soluço abafado e só ouvi as risadas dos dois miseráveis que estavam junto de mim. Divisei a um canto a minha galga favorita, que morria de velha. Meu coração pulsou de alegria, pois eu tinha um amigo, um ser que me estimava. Fiz-lhe um sinal com a mão. A lebreira arrastou-se com esforço até junto ao leito e veio lamber minha mão agonizante. Olivier percebeu esse movimento. Levantou-se de um salto, praguejando, e esbordoou a infeliz cadela com um bastão até matá-la. Expirando, meu único amigo lançou-me um longo e doloroso olhar. Olivier empurrou-me violentamente sobre o leito. Deixei-me cair e entreguei a Deus a minha alma culposa. Variedades. O falso homem.
Lemos há tempos nos jornais de Lyon o seguinte anúncio que também andava pregado nas paredes da cidade. O senhor Roumet, célebre médium americano, que teve a honra de fazer experiências perante o SM, o Imperador, a partir de quinta-feira, 1º de abril, dará sessões de espiritualismo no Grande Teatro de Lyon. Reproduzirá aparições, etc., etc. Haverá cadeiras especiais para os senhores médicos e sábios, a fim de que estes possam certificar-se de que nada foi preparado. As sessões serão variadas pelas experiências da célebre vidente senhora Pontinhos, sonâmbula extralúcida que reproduzirá um a um todos os sentimentos, à vontade dos espectadores. Preço das localidades: 5 francos em primeira classe, 3 francos em segunda classe. Os antagonistas do Sr. Home, alguns escrevem Hume, não quiseram perder esta ocasião de o expor ao ridículo. Em seu ardente desejo de achar onde morder, acolheram essa grossa mistificação com um entusiasmo que desabou no seu equilíbrio e ainda menos o seu respeito pela verdade. Porque antes de atirar as pedras aos outros, é preciso verificar se elas não irão a outro alvo. Mas a paixão é cega, não raciocina, e muitas vezes, ao tentar prejudicar a outrem, se desencaminha. Olhem só, exclamaram jubilosos. Este homem, tão elogiado, reduzido a apresentar-se nos palcos, dando espetáculos a tanto por cabeça. E os seus jornais a darem crédito ao fato sem mais exame. Infelizmente para eles, sua alegria não durou muito. Logo nos escreveram de Leão, pedindo informações suficientes para o desmascaramento da fraude, o que não foi difícil, sobretudo graças ao empenho de numerosos aderentes que o Espiritismo conta naquela cidade. Assim que o diretor do teatro soube do que se tratava, dirigiu-se aos jornais a carta seguinte: Senhor redator, apresso-me a informar-vos que o espetáculo anunciado para quinta-feira, 1º de abril, no Grande Teatro não mais se realizará. Eu pensava haver cedido o teatro ao Sr. Home, e não ao Sr. Lambert Laroche, que se diz Home. As pessoas que antecipadamente obtiveram frisas poderão apresentar-se à bilheteria do teatro para reembolso. Por outro lado, o mencionado Lambert Laroche, natural de Langres, interpelado quanto à sua identidade, viu-se obrigado a responder nos termos que a seguir reproduzimos na íntegra, pois não queremos que nos acusem de menor alteração. Vós me submeteu diversas extras de vossa correspondência de Paris, das quais resulta que um senhor Home, aqui, dá sessões na Argum, salão da capital, se acha nesse momento na Itália, e não pode, por consequência, se achar em Lyon. Meu senhor, eu ignoro o primeiro conhecimento desse senhor Home. 2. Eu não sei qual é o seu talento. 3. Eu nunca tive nada de comum com esse senhor Home. 4. Eu trabalhei e trabalho com nome de guerra, que é Home, e esse nome eu justifico pelos artigos das folhas estrangeira e francesa, que vos é submetido. 5. Eu viajo com das 2 companheiras, meu gênero de imprensa consta de espiritualismo ou evocação e visão, e em uma palavra, reprodução das ideias do espectador por um sujeito. Minha especialidade é de operar por esse processo nas pessoas estranhas, como se pode ver no jornal que vem da Espanha e da África. Com isso, seu redator, eu vos demonstro aqui, nunca quis tomar o nome desse suposto Home,
que vos diz que tem reputação. O meu é suficientemente conhecido pela sua grande notoriedade e pela imprensa que possuo. Recebe, senhor redator, as minhas atenciosas saudações. Cremos, inútil dizer que o senhor Lambert Laroche deixou Lyon com as honras de guerra. Certamente irá a outros lugares procurar lograr mais facilmente. Ainda uma palavra para significar o nosso pesar, por vermos com que avidez deplorável certas criaturas que se dizem sérias acolhem tudo quanto possa servir à sua animosidade. O espiritismo está hoje muito acreditado e nada deve temer das palhaçadas. Ele não é mais aviltado pelos charlatães do que a verdadeira ciência médica pelos curandeiros das encruzilhadas. Encontra por toda a parte, mas principalmente entre as pessoas esclarecidas. Zelosos e inúmeros defensores que sabem enfrentar as zombarias. Longe de o prejudicar, o caso de Leão apenas serve à sua propagação, chamando a atenção dos indecisos para a realidade. Quem sabe se não foi mesmo provocado por uma força superior? Quem se pode gabar de sondar os desígnios da providência? Quanto aos adversários sistemáticos, que se lhes permita rir, mas não caluniar. Alguns anos mais e veremos quem dirá a última palavra. Se é lógico duvidar daquilo que não se conhece, é sempre imprudente inscrever-se em falso contra as ideias novas, que mais cedo ou mais tarde podem opor um desmentido humilhante à nossa perspicácia. Aí está a história para prová-lo. Aqueles que no seu orgulho aparentam piedade dos adeptos da doutrina espírita estarão tão elevados como se julgam? Esses espíritos que eles procuram ridicularizar recomendam que se faça o bem e proíbem o mal, mesmo aos inimigos. Eles nos dizem que nos rebaixamos pelo só desejo do mal. Qual é, pois, o mais elevado? Aquele que procura fazer o mal ou aquele que não encerra no coração nem ódio nem rancor? Faz pouco tempo o Sr. Home regressou a Paris, mas partirá em breve para a Escócia e de lá para São Petersburgo. O Independente da Churiente Inferior relatava em março último o fato que se segue, o que teria ocorrido no Hospital Civil de Santé. Há 8 dias, nesta cidade, contam-se as mais maravilhosas histórias, e não se fala senão dos singulares ruídos que todas as noites ora imitam o trote de um cavalo, ora a marcha de um cachorro ou de um gato. Garrafas colocadas sobre a lareira são levadas para outro lado da sala. Certa manhã, foi encontrado um pacote de farrapos torcidos e cheios de nós, impossíveis de desatar. Sobre a lareira foi deixado uma noite um papel no qual havia sido escrito: "Que queres? Que pedes?" No dia seguinte, pela manhã, lá estava a resposta escrita em caracteres desconhecidos e indecifráveis. Fósforos colocados sobre a mesa durante a noite desapareciam como que por encanto. Enfim, todos os objetos mudam de lugar e se espalham por todos os cantos. Tais sortilégios só se realizam com a obscuridade da noite. Desde que se faça a luz, tudo volta ao silêncio. Extinguindo-a, os ruídos recomeçam imediatamente. É um espírito amigo das trevas. Várias pessoas, entre as quais eclesiásticos e antigos militares, deitaram-se nesse quarto enfeitiçado e foi-lhes impossível algo descobrir ou explicar aquilo que ouviam. Um empregado do hospital, suspeito de ser o autor dessa brincadeira, acaba de ser despedido. Assegura-se, entretanto, que o mesmo não só não é culpado, mas, ao contrário, muitas vezes foi a própria vítima.
Parece que essa história começou há mais de um mês. Durante muito tempo, nada foi dito, pois cada um desconfiava de seus sentidos e temia ser levado a ridículo. Só depois de alguns dias é que surgiram os comentários. Observação. Ainda não tivemos tempo de verificar a autenticidade dos fatos acima. Publicamo-nos com as devidas reservas. Fazemos notar, entretanto, que, se inventados, não são menos possíveis e nada apresentam de mais extraordinário que muitíssimos outros do mesmo gênero e que estão perfeitamente constatados. Sociedade Parisiense de Estudo Espíritas, fundada em Paris a 1º de abril de 1858. E autorizada por portaria do senhor prefeito de polícia, conforme o aviso de Sua Excelência, o senhor ministro do Interior e da Segurança Geral, em data de 18 de abril de 1858. A extensão, por assim dizer, universal, que tomam diariamente as crenças espíritas, fazia despejar-se vivamente a criação de um centro regular de observações. Esta lacuna acaba de ser preenchida. A sociedade, cuja formação temos o prazer de anunciar, composta exclusivamente de pessoas sérias, isentas de prevenções e animadas do sincero desejo de esclarecimento, contou desde o início entre os seus associados com homens eminentes por seu saber e por sua posição social. Estamos convictos de que ela é chamada a prestar incontestáveis serviços à constatação da verdade. Sua lei orgânica lhe assegura uma homogeneidade sem a qual não haverá vitalidade possível. Está baseada na experiência dos homens e das coisas e no conhecimento das condições necessárias às observações que são objeto de suas pesquisas. Vindo a Paris, os estranhos que se interessam pela doutrina espírita encontrarão assim um centro no qual poderão dirigir-se para obter informações e onde poderão também comunicar suas próprias observações. Allan Kardec.